Fala, galera, tudo bem? Estou passando aqui para gravar mais uma aulazinha, né? Como prometido, sobre separação de misturas. Só que antes da gente começar a falar de separação de misturas, vamos dar uma relembrada, né? O que eu perdi? Bom, na aula passada nós falamos sobre os aspectos macroscópicos da matéria. E o que é que são esses aspectos macroscópicos da matéria? Então vamos lá, vamos relembrar. Esses aspectos macroscópicos têm uma relação muito forte com os estados sólido, líquido e gasoso. E a gente conheceu um diagramazinho onde nós vimos as transições do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do sólido para o gasoso, assim como seus processos inversos, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e do gasoso para o sólido. Então, como que chama essas transições, certo? Quando eu estou saindo do estado sólido para o estado líquido, eu vou chamar essa transição de fusão. Já quando eu saio do estado líquido para o estado gasoso, eu vou chamar esse processo de vaporização. Certo? Além disso, quando eu saio do estado sólido para o estado gasoso, eu vou chamar de sublimação. Quando eu saio do estado gasoso e vou para o estado líquido, posso chamar esse processo de condensação. Quando eu saio do líquido para o sólido, eu vou chamar ele de solidificação. Lembrando que nós podemos chamar também a transição do estado gasoso para o líquido de liquefação. Quando eu saio do estado gasoso e vou para o estado sólido, eu vou chamar esse processo de sublimação. O mesmo caso que acontece do sólido para o gasoso. Em algumas questões, né, em alguns enunciados, pode vir sublimação inversa ou ressublimação. Tudo isso que a gente viu aqui faz parte das transições de estado da matéria. Como assim? Vamos relembrar o que é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, isso tudo que a gente está vendo é sobre a matéria. E matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Certo? Outra coisa muito importante que nós tiramos desse conteúdo e sobre a matéria é a questão, tá? Quando a gente vai falar sobre o que é uma substância pura e o que é uma mistura. Isso vai ser muito importante para que a gente consiga entender a aula de hoje, tá? Então, vamos lá. O que é uma substância pura? Vai ser a composição, né? Vai ter, né, uma substância que possui composição química e propriedades físicas constantes.
Que propriedades físicas são essas? São justamente essas transições do estado líquido para o sólido, do estado líquido para o gasoso, do estado sólido para o gasoso, e assim vai. Além disso, nós vimos que existem dois tipos de substância pura. Ela pode ser simples, quando ela é composta só por um elemento químico, e ela pode ser composta quando ela é formada por dois ou mais elementos químicos. Mas, dos aspectos macroscópicos da matéria, para a temática de hoje da nossa aula, que é separação de misturas, a gente precisa realmente trabalhar essa questão de relembrar o que é uma mistura, tá? Uma mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias presentes, certo? Então, a mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias presentes. Essas substâncias, elas podem ter uma interação ou elas podem não interagir, tá? Esse termo de misturar e não misturar é muito complicado, porque nós estamos falando de mistura. Então, o termo melhor para que a gente possa definir é interação. A água com açúcar, por exemplo, tem uma grande afinidade. Logo, o açúcar ele vai se dissolver na água. E nós vamos perceber que isso se trata de uma mistura homogênea. Por quê? Porque aqui nós vamos formar apenas uma única fase. Eu não consigo distinguir o que é água e o que é açúcar. Então, nós chamamos isso de mistura homogênea. Agora, se eu tenho uma solução que apresenta duas ou mais fases, como é o caso da água e o óleo, que eu consigo enxergar bem, consigo visualizar bem essa questão do que é óleo, o que é água, eu consigo fazer essa separação, então eu digo que aqui eu vou ter uma mistura heterogênea. Já que a gente relembrou o que é uma mistura heterogênea e homogênea, a gente já consegue partir para o capítulo de hoje, que vai tratar dessa separação de misturas. Por exemplo, se eu tenho várias misturas ali dentro, heterogêneas, como é que eu faço para separar? Será que é possível? Será que a separação de mistura heterogênea é mais fácil do que a da homogênea? Então, são esses detalhes que a gente precisa entender para poder manjar aí das separações de misturas, tá? Então, vamos começar falando sobre a separação de misturas heterogêneas. E por que começar falando das heterogêneas? Olha, é muito mais fácil eu separar algo que é visível, certo? Então, aqui eu vou tratar de duas ou mais substâncias que vão formar fases, né, que não interagem. Como o caso da água e óleo. Eu consigo separar bem. Ou seja, uma mistura heterogênea é aquela que é aquela em que as fases podem ser identificadas, seja a olho nu, seja com equipamento óptico, né, no caso, o microscópio. O método a ser utilizado vai depender da composição de cada mistura, do estado físico dos componentes, do tamanho das partículas e das propriedades físicas e químicas. Por isso que é tão importante a gente saber o que é uma mistura heterogênea e o que é uma mistura homogênea. E, principalmente, entender essas transições de estado, sólido, líquido e gasoso. Porque, baseado nisso, a gente consegue aprender sobre as técnicas de separação de mistura, certo? A primeira técnicazinha que nós vamos conversar vai ser a técnica de catação. Beleza? Essa técnica de catação, ela é muito simples, é uma coisa que a gente pode observar em casa. Por exemplo, quando vai fazer o feijão, é muito comum que a gente faça uma catação, separe os melhores grãos. Então, é quando a gente, sempre que colhemos e separamos dois objetos qualquer, estamos efetuando o processo de catação. Então, é escolher e separar dois objetos quaisquer.
Isso pode acontecer na alimentação, quando o corpo estranho está presente no meio dos grãos, ele deve ser retirado, ou seja, ele deve ser catado. Se tem uma pedra no meio dos feijões, a gente precisa tirar essa pedra para que a gente possa cozinhar esses feijões. Uma outra técnica também que é muito comum no nosso dia a dia é a peneiração, tá? A peneiração ou tamização, que também é um outro nome que pode vir a aparecer, é um processo de separação que depende do tamanho dos grãos. Então, aqui, ó, depende do tamanho dos grãos a serem separados. Assim, os grãos maiores são retirados pela peneira, enquanto os grãos menores passam pela trama de fios. Um exemplo disso é a separação da areia utilizada na construção civil. Então, um grande exemplo é essa separação da areia, onde vem várias pedras, né, nessa areia, e nós conseguimos separar esse material mais grosseiro e deixar a areia mais fina para que a gente consiga fazer as casas, os prédios, enfim. Outro modo também que a gente utiliza peneiração é, por exemplo, na farinha, né, para fazer tapioca e por aí vai. A outra técnica que eu quero falar com vocês é sobre a decantação. Gente, a decantação, tá? Ela é utilizada para separar dois líquidos. E esses dois líquidos, lembrando que, né, aqui nós vamos trabalhar um pouquinho a questão de densidade. Por que que nós vamos trabalhar a questão de densidade? Ora, eu tenho dois líquidos, certo? Um na parte superior e outro na parte inferior. Lembrando da densidade, que densidade é massa sobre volume, o líquido que fica na parte de cima é o que tem menor densidade. Já o que vai ficar na parte de baixo é o que tem maior densidade. Isso quando eu estou trabalhando com líquidos. Então, eu posso separar dois líquidos immiscíveis. É uma técnica utilizada em laboratório que vai utilizar um funil especial chamado funil de decantação, certo? Ele é muito, muito, muito utilizado no laboratório. Então, nós temos aqui, né, repouso, aí vai ter a sedimentação também. No caso, eu tanto posso ter dois líquidos immiscíveis. O que é immiscível? É quando eles não se misturam, tá? Como eu também posso ter aqui um sólido e um líquido. Quando eu tenho um sólido e um líquido aqui, certo? O que é que vai acontecer? Ao deixar em repouso, o sólido, que tem uma densidade maior, ou o líquido também, um deles dois vai sedimentar. O que é sedimentar? Vai ficar aqui na parte de baixo. Logo, esse pessoal aqui é que tem maior densidade. E, certo? Nós podemos transferir a parte superior para um outro recipiente, tá? Lembrando que, de uma forma mais fácil de se fazer, nós temos o funil de decantação. Separação magnética. A separação magnética não é tão comum assim da gente ver no dia a dia, mas quando a gente fala de separação magnética, certo? Eu quero que vocês associem, por exemplo, ao processo de catação do lixo. Nós temos uma parte desse processo que é a separação magnética. Um dos componentes da mistura vai ser atraído pelo ímã, né? Então, um dos componentes vai ser atraído por um ímã, pode-se aplicar a separação magnética. Ou seja, eu preciso que um deles seja ferromagnético, que tem essa característica de se atrair pelo ímã. Então, são atraídos pelos ímãs os materiais ferromagnéticos, ligas metálicas de ferro, cobalto e níquel. Então, toda essa galera, se a gente aproximar um ímã, ela vai sair aí. Beleza? Continuando, centrifugação. Aonde é que a gente vê esse processo de centrifugação? Em casa, nós temos a parte de centrifugação da máquina